queria bater um papo sério com você sobre iodo e câncer de tireoide. Muita gente vem falar comigo que está tomando iodo em altas doses ou que tem medo de iodo, e hoje eu queria dizer para você realmente se iodo aumenta ou reduz o câncer de tireoide. Como você sempre sabe, tudo baseado em estudos científicos, tudo baseado no que a ciência pode nos trazer de maiores informações. Lembra, às vezes a ciência sabe o que está acontecendo com a gente, às vezes a ciência não sabe o que está acontecendo com a gente. Ela tem uma ideia, os estudos sugerem algo. Então eu quero te trazer hoje tudo que os estudos sugerem que podem estar correlacionados com iodo, com câncer ou com proteção do câncer. E é por isso que esses dois mitos que circulam muito por aí na internet, que é iodo dá câncer de tireoide ou iodo protege de tudo. E aí tem gente que não toma nem o sal porque tem iodo e tem gente que sai se entupindo de Ilugol, sai se entupindo de um monte de suplemento com iodo, e hoje a resposta está no que você faz à sua saúde e não só no iodo. É por isso que eu queria trazer você para essa informação e te falar que esse é o canal do emagrecimento da vida real. Muito prazer, eu sou o Tomás Velasquez, sou médico, sou criador do emagrecimento da vida real, e aqui nesse canal a gente não fala somente de dieta ou somente de emagrecimento, a gente fala sobre comportamento. Quais são as atitudes que você toma, como a sua identidade que você se imagina faz você ter uma saúde melhor ou pior. E por isso nós temos a nossa frase de sempre, que é: emoções engordam. Se você entender que é aqui dentro que está o seu real tratamento para o emagrecimento, já é um passo maravilhoso e eu já consegui realizar a minha missão. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica aí até o final. Se você curtiu, te convido para fazer parte da maior comunidade de emagrecimento da vida real do Brasil. E se você já é um emagrecedor da vida real, sabe como é que faz? Curte, compartilha e comenta aqui embaixo, porque isso ajuda muito a engajar o canal rumo a 10 mil seguidores até o final do ano. Perfeito? Então, vamos começar explicando o que acontece quando a gente tem a deficiência. Quando falta iodo, a tireoide vai entrar no chamado modo desespero. Ela vai trabalhar mais. E ela vai trabalhar mais através de um comando de um hormônio chamado TSH. O primeiro sinal de que a tireoide está com deficiência de hormônio é o TSH subindo. Quando o TSH subir, o corpo começa a forçar a produção dos hormônios tireoidianos. Para acontecer isso, as células da tireoide vão começar a se multiplicar. E isso a gente dá o nome de hiperplasia. Essa hiperplasia faz a sua tireoide ficar grande, a tireoide cresce e a gente chama de bócio, que é aquele negócio que fica grande aqui, sabe aquele pescoção que a pessoa começa a ter um nódulo grande aqui no pescoço? Isso a gente chama de bócio tireoidiano, porque as células começam a se proliferar, elas começam a se dividir loucamente. E aí que está o perigo. Quando as células vão se dividindo loucamente, sem um controle, cada divisão dessa pode dar um desarranjo nessa arquitetura do DNA, e é isso que vai aumentar o risco de levar a um aumento do risco de câncer. Então é muito importante entender. Esse aumento do TSH, essa proliferação celular não gera câncer, mas ela deixa o terreno fértil para gerar esse tipo de problema. É como se fosse um motor sendo forçado a dividir mais e mais células, maior divisão celular aumenta o risco dessa célula se dividir de forma errada e aí aumenta o risco de câncer. Então, o primeiro sinal que eu te dou é o iodo baixo vai poder aumentar o risco da sua tireoide dar ruim. Deu para entender? Vamos seguindo aqui que eu vou te mostrar o que acontece. Ó, eu separei o estudo do Zimmermann e do Galete, tá? Que é um estudo de 2015, já é um estudo aí de mais de 10 anos, mas é um estudo que juntou um monte de estudos de vários tipos diferentes, tá vendo? Ó, revisões de décadas de estudos, tanto em animais como em população humana, para ver se a deficiência crônica de iodo está ou não relacionada a risco. E o que ele disse? A deficiência crônica de iodo, ou seja, iodo baixo no sangue, está
associado a risco aumentado de câncer folicular e câncer anaplásico, que são o quê? As formas mais agressivas do câncer de tireoide. Então, se você tem sim deficiência de iodo, você tem um maior risco de ter câncer desses dois tipos. Só que olha que interessante também o que ele achou, como eu sempre te digo, a nossa função aqui é trazer a mais pura verdade, o que diz a ciência, não o que está a nosso favor. Ele mostra que você ter o iodo normal, você tem uma tendência à proteção, mas você não tem uma proteção específica, porque para você ter uma proteção, você tem que ter esse pezinho aqui, ele tem que ser menor do que 0,05. Então, não é batido o martelo. Tem uma tendência, mas não é batido o martelo. Então, o que acontece? Após a iodação do sal, não sei se você sabe, mas o sal hoje em dia ele é iodado por causa disso, porque em muitos lugares do mundo as pessoas tinham bócio, o crescimento da tireoide devido à deficiência de iodo. E como que resolveram isso? Vamos jogar iodo no sal, todo mundo come sal e aí vai estar todo mundo cheio de iodo no corpo. Só que o que aconteceu? Conforme foram botando iodo no sal, você realmente diminuiu o câncer folicular e o câncer anaplásico, que são os cânceres que são mais agressivos, mas por algum motivo aumentou o câncer papilífero. Olha que interessante. Então botou iodo no sal, o câncer anaplásico e o câncer folicular diminuíram, mas o câncer papilífero aumentou. E aí o pessoal parou e pensou, caramba, será que o iodo está aumentando o risco de outros tipos de câncer, apesar do câncer papilífero ser o que gera menos problema, o mais resolutivo? Será que o iodo está gerando isso? E o que eles chegaram na conclusão dos estudos? Eles chegaram à conclusão seguinte, que o principal suspeito não era o iodo. O principal suspeito é que as pessoas estão tendo muito mais acesso ao ultrassom, ou seja, de 10, 20, 30 anos atrás, o ultrassom ficou um exame muito mais acessível, e a punção, que é o exame que você analisa as células para saber que tipo de nódulo é aquele que você está examinando, virou uma coisa muito mais de rotina. Então, o que ele descreve no exame, no estudo? A gente passou a encontrar muito mais microcarcinomas, ou seja, carcinomas pequenininhos que antigamente não eram vistos, só eram vistos quando estavam muito grandes, que antes passavam desapercebidos e a vida inteira, e que nunca causariam problema. Então, é o quê? O câncer papilífero, ou seja, que é o câncer menos agressivo de tireoide, ele geralmente a pessoa vivia a vida toda dele e nunca dava problema. Como o ultrassom começou a ser feito de muito mais rotina, as pessoas começaram a diagnosticar muito mais esse câncer. E aí, por isso que, junto com o uso do iodo do sal, pareceu que foi o iodo que causou isso, mas na verdade não, foram mais diagnósticos que foram feitos. Então, o que nós temos esse entendimento é que não foi o iodo no sal que causou o aumento dos diagnósticos do câncer papilífero, e sim um aumento do exame. Então, a gente não está vendo mais câncer, a gente está vendo mais ultrassons, entendeu? Ou seja, são mais exames sendo feitos do que eram antigamente. Então, para resumir para você o que a ciência realmente diz, que a deficiência crônica é ruim, aumenta o TSH, aumenta a proliferação das células e aumenta o risco das formas mais agressivas, que é o folicular e o anaplásico. O iodo adequado na dosagem certa parece proteger. Por quê? Porque é uma tendência na redução de risco, ou seja, ele não é absoluto. Como eu disse para vocês, a meta-análise ela tem que ser abaixo de 0,05 e não foi. Então tem uma tendência à proteção, mas não podemos bater o martelo. Excesso também é um problema, então pessoas que tomam iodo de forma descontrolada também pode ter problemas, por causa que o iodo aumenta o risco de doenças autoimunes, aumento do hipertireoidismo, que é a hiperfunção da tireoide, e risco em pacientes que têm doença de Hashimoto já, ou que tem um bócio multicelular, que é um bócio, é uma tireoide enorme, cheia de nódulo, que ela pode pegar esse iodo e pode sair produzindo muito hormônio e te causar um problema ainda maior, que é o excesso de hormônios. Pode causar arritmia, pode causar outros problemas associados. A meta é a suficiência. O que acontece? Não é nem fugir do iodo, não é nem abraçar-se com iodo. O segredo é você
usar o iodo na dosagem certa, que é essa que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Deficiência ruim, excesso é ruim. O alvo é suficiência, não terrorismo nutricional ou terrorismo suplementar. O que acontece? 300 a 1.000 microgramas de iodo por dia. Essa é sempre a orientação que a gente usa na Active-se, que eu e minha esposa e toda a minha família manipulamos os nossos suplementos. Para você que não tem uma farmácia de manipulação de qualidade, aqui nós manipulamos o nosso QR Code. Está aí na tela para você que quer fazer um suplemento de qualidade, mas antes, suplemente olhando no seu médico. Ele que vai orientar qual é o melhor suplemento que você vai fazer nas doses certas para você. Bócio, nódulo, dieta restritiva, pouco sal, gravidez. Todas essas situações podem gerar alterações na demanda de iodo no seu corpo e isso vai gerar uma hiperfunção na tireoide. Principalmente para as mamães gestantes, a avaliação do TSH para vocês é diferente. Algumas pessoas adultas podem aceitar até 2,5, 3,5 de TSH se a pessoa não tem sintoma. Mães não. Mães sempre o alvo é mais baixo. O TSH tem que estar abaixo de 2 e principalmente sem sintomas. É muito diferente. Gestante, lembra? Gestante, você não está tendo a sua tireoide funcionando só para você. Ela está funcionando para você e para o bebezinho que você está formando, porque o hormônio tireoidiano é importantíssimo na formação de toda a estrutura do bebezinho. Então, avalie, gestante, avalie 2 vezes, tá? Cuidado com a suplementação cega. Pessoas que usam hiperdose de iodo podem ter piora do Hashimoto, bócio multinodular, ou seja, pode gerar um aumento grande demais da sua tireoide e aumento da produção de hormônios, que chamamos isso de hipertireoidismo. Lembra, sempre que você for suplementar iodo, você tem que saber como estão os seus estoques de selênio e de zinco. Sempre que você for suplementar zinco, você tem um risco de gerar deficiência de cobre. Então, olha o que eu estou falando para você. Geralmente, quando o iodo entra na sua vida, vai entrar junto o selênio e talvez o zinco, e quando o zinco entra, vai entrar também o cobre. Então é muito importante você entender que essa engrenagem tem que ser perfeita, senão você acaba piorando a sua saúde e não melhorando. Se você não pega um nutricionista, ou se você não pega um médico que entenda dessa engrenagem certinha, você pode acabar dando um tiro no escuro e piorando a sua saúde em vez de melhorar. E, por último, você que está desesperado, TSH alterado, nódulo encontrado, isso não é o fim da vida. Se de todos, eu vou falar uma besteira agora, mas de todos os cânceres de tireoide, se eu pudesse ter o poder de escolher um, assim, ó, falar assim, ó, você vai ter câncer. O menos pior, na minha opinião, é o câncer de tireoide, porque na grande, absurda maioria das vezes ele é resolutivo. Você tira o nódulo, você tira a tireoide, você resolve em 99,9% dos casos. Ou seja, eu falei besteira, minha esposa vai assistir esse vídeo e vai me dar um esporro, mas é a pura verdade, eu tenho que falar isso, tá certo? E iodo não é vilão, iodo não é santo. O vilão é o excesso e o vilão é a deficiência. Se você entender que o controle do iodo no seu corpo tem que ser como o controle de tudo, ou seja, se está baixo, aumenta, se está alto, diminui. Ele tem que estar igualzinho uma mesa de som, ele tem que estar bem controlado para você ter uma saúde incrível, para você ter uma performance incrível, para você ter uma vida incrível. Tudo tem que ser encaixado nos mínimos detalhes, senão o que sofre, além da sua saúde, é o seu peso, porque sua tireoide vai funcionar pior. Funcionando pior, o seu peso vai ser muito mais difícil de perder do que seria com uma saúde plena. Perfeito? Então, esse é o assunto que eu queria tratar hoje com você, de como a sua tireoide pode ou não ser influenciada pelo iodo. Se você já toma iodo, escreve aqui embaixo qual é a dose que você toma. Se você não toma, bota aqui também, quero saber mais do iodo, porque você escrevendo aqui é onde eu sei qual assunto você quer saber e é por isso que eu produzo esses conteúdos para você. Perfeito? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e não esquece de se inscrever se você chegou até aqui. Beijo do Doc, te vejo no próximo vídeo.